O Rio de Janeiro agrega renomados institutos de pesquisa nas mais diferentes áreas do conhecimento. Esses institutos têm condições de oferecer novas tecnologias e inovação às empresas. No entanto, estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, mostra que o Estado tem obstáculos que precisam ser superados. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o papel da inovação no desenvolvimento do Estado, estão aqui os secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico, Júlio Bueno, e de Ciência e Tecnologia, Gustavo Tutuca. Nos últimos anos, o Estado tem trabalhado para atrair centros de pesquisas de grandes empresas. Eu pergunto aos senhores, por que isso é tão importante? Do meu ponto de vista, é importante porque o desenvolvimento econômico, de qualquer espaço geográfico, ele depende do aumento da produtividade, que depende da inovação, que depende do desenvolvimento tecnológico. Diria que essa é a lógica econômica da importância da inovação no processo de crescimento econômico. Mas a falta de cultura de inovação é um problema? É um problema. Como disse o secretário, a inovação é fundamental para a produtividade da empresa. Então, incentiva centros de pesquisa que vão trabalhar essa inovação. É importante estar instalado aqui no estado do Rio de Janeiro. Para que a relação entre empresas e universidades ocorra, é necessário vencer alguns gargalos identificados no estudo do BID. Vamos ver o que dizem os especialistas. A gente entende por Sistema Regional de Inovação um conjunto de atores que faz a inovação acontecer. E nesse conjunto de atores a gente pode dividi-los em três principais grupos. O governo, fazendo a política científica e tecnológica e também fomentando a inovação com recursos financeiros. As universidades de estudos tecnológicos, que são super importantes, que eles estão pensando o Rio de Janeiro do futuro, e também formando a mão de obra qualificada. O conhecimento que está sendo gerado nessas universidades é muito grande e não pode ficar preso nesse locus da inovação. E, obviamente, as empresas também fazem parte desse sistema regional de inovação, com toda a capacidade delas de transformar as ideias que nascem das universidades em produtos, serviços que estão no mercado, gerando renda, gerando emprego, gerando imposto. As empresas do Rio de Janeiro querem saber realmente quem são os atores principais que podem promover a inovação no seu dia a dia. A empresa ela sabe que inovação não é um jogo isolado, não é uma carreira solo. Inovação é algo que é feito em rede. Então, quem pode apoiar a empresa do Rio de Janeiro no momento que ela está querendo desenvolver um novo produto, um novo processo tecnológico? Aí a gente viu hoje, pelo estudo, que as universidades estão aí para isso. Essa parceria ela vem cada vez mais importante. E é importante a gente identificar quais são esses gargalos. Então, foi chamada a atenção da necessidade de recursos para a prototipagem, o escalonamento da pesquisa da universidade para chegar à empresa. Eu acho que é importante chamar a atenção também da necessidade de recursos para a estruturação dos núcleos de inovação tecnológica. Esses núcleos, eles são... todas as instituições de pesquisa elas devem ter esses núcleos de acordo com a lei de inovação, mas há uma dificuldade muito grande de contratação de pessoal, de estruturação de uma equipe capacitada para desenvolvimento dessas atividades. Os núcleos eles são extremamente importantes na parceria, porque eles possibilitam que a universidade se estruture, dissemine dentro da universidade a importância da parceria e também auxilie os pesquisadores nesse contato com o setor empresarial, porque o pesquisador no seu dia a dia ele não tem esse contato, ele não tem esse conhecimento. Então a estruturação dos NITs com apoio e contratação de pessoas de forma contínua e não somente apoio eventual é extremamente importante, porque principalmente nas universidades públicas hoje, muitas dessas contratações se dão por bolsas de pós-doutorado, que duram de 1 a 2 anos, então você perde muito a capacitação dos núcleos. Então esse é um diferencial que, se o Rio de Janeiro conseguir criar algum tipo de apoio às universidades para a estruturação dos NITs, é um diferencial realmente que vai ser muito positivo no estímulo às parcerias e o desenvolvimento do Sistema Estadual de Inovação do Estado. A gente está vendo aqui a importância do Estado como articulador nesse sistema de inovação. Nós temos a universidade produzindo conhecimento, tem aqui do outro lado as empresas precisando inovar, e o Estado tem que entrar formando essa hélice tripla, fomentando esse processo e articulando isso. Foi falado aqui da necessidade de melhor estruturação dos NITs, como os núcleos de inovação tecnológicas. Esses NITs são fundamentais para que essa hélice rode.
mas a gente precisa de soluções que quebrem a burocracia do Estado hoje, né? Muitas das pessoas que trabalham nesses NITs são alimentadas por bolsas de pesquisa que têm esse tempo curto, como foi dito aqui pela nossa entrevistada. E a forma legal como isso vai agir é um dos obstáculos que a gente precisa enfrentar, né? A gente sabe que estão surgindo muitos parques tecnológicos que são justamente os resultados dessas hélices triplas que estão fomentando pesquisa, desenvolvimento e a produção nas empresas, né, junto com esse incentivo do Estado. Então não adianta só recursos, mas sim ver a forma legal com como isso vai girar para produzir, para melhorar a inovação no Estado do Rio de Janeiro. O senhor falou de uma coisa muito importante, que é justamente desburocratizar, transformar esse processo num processo mais natural. Mas a gente está falando de dois tempos diferentes, o tempo da universidade e o tempo das empresas. O Estado ele tem como entrar aí no meio também para ajustar esses tempos e fazer com que isso aconteça de uma maneira mais simples? Ponto fundamental é que o mercado deve ser a grande referência para a inovação. Então, o que eu defendo, né, é que no Brasil a gente tenha financiamento para as empresas liderarem o processo de inovação. Eu acho que as universidades elas têm que vir junto, claro, mas, na verdade, com a empresa liderando. Então, na verdade, o financiamento a isso é o que eu diria que é a grande questão, né? Como é que a gente consegue fazer um financiamento de maneira a que a inovação se dê reduzindo riscos, né? Há de se ter riscos, porque a inovação é um processo de empreendedorismo, né? Mas esse risco tem que ser tomado pela empresa. Evidentemente, o Estado pode pegar um pouco desse risco, tá certo? Mas essa questão é fundamental, eu acho, na discussão do sistema de inovação do Brasil. Porque não é costume do empresário buscar financiamento para inovar. Isso foi até identificado no estudo do BID como um dos grandes gargalos nesse processo. Ele tem medo de pegar o dinheiro do governo para esse tipo de risco. Essa discussão sobre inovação entra muito com as universidades, né, como a gente disse aqui. E a gente sabe que o empresário tem medo, às vezes, de lidar com a universidade. Tem que quebrar essa barreira de achar que a universidade vai tratar tudo na parte teórica. Porque da parte das universidades também, a produção de paper está sendo um pouco colocado de lado, mas para a produção de resultados práticos, de patentes, que é o que é importante para que a gente possa gerar inovação. Então, essa quebra dessa barreira que existe entre a universidade e a empresa é fundamental, junto com o investimento do Estado, mas o empresário está precisa entender mais, mas já está mudando a sua cabeça e vendo que é importante inovar e que a inovação através da universidade é fundamental. Então, essa quebra dessa barreira, junto com o aporte de recursos do governo federal e o entendimento do empresariado que ele precisa investir em inovação, tenho certeza que vai gerar muitos resultados. A gente vai continuar falando sobre parques tecnológicos no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. Grandes e importantes empresas estão sediadas na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma das principais razões do Centro Universitário da Zona Oeste, a UESO, querer implantar um parque tecnológico diferenciado. Vamos ver. Nós queremos que esse parque tecnológico que vamos ter dentro do nosso campus seja um parque de novo tipo. Ao invés de ser uma operação de deslocamento de indústrias para próximo ali, nós vamos procurar uma interação integrada, fazendo com que as indústrias possam fazer o desenvolvimento das suas inovações usando o nosso pesquisador, os nossos estudantes como estagiários, além dos técnicos da indústria. Então nós vamos integrar no mesmo espaço as nossas áreas de pesquisa com as áreas de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento das indústrias da região. E também do sul fluminense, porque temos essa vocação metalúrgica, temos cursos de processos metalúrgicos, temos uma vocação também para a área naval, porque temos um curso de construção naval, e para as áreas de materiais poliméricos e farmacêuticos. O parque terá de novo tipo, um parque como não existe no Brasil ainda, porque em vez de deslocar as indústrias, ele vai deslocar apenas a ponta da indústria, a ponta pensante.
Ou seja, o pesquisador da indústria, o técnico desenvolvimentista da indústria, que vai então, no mesmo ambiente em que estão as pesquisas acadêmicas, vai interagir conosco, nos mesmos equipamentos. Isso dará um grau de integração, não apenas pro forma, geográfico, né, físico, como acontece, por exemplo, no Parque do Fundão, mas real, efetivo, da UESO se transformar num esteio para o desenvolvimento, o crescimento econômico do Estado. É possível inovar a partir do banco, quer dizer, da universidade? Porque esse pensamento é um pensamento inovador para a estrutura da universidade, que é tão fechada, mas a UESO tem uma diferenciação em relação às demais universidades, né? Ela já nasce como um centro tecnológico. A UESO tem uma característica especial. Ela foi criada para se situar na Zona Oeste, para atender a formação de mão de obra das indústrias que ali estão instaladas na capital do Rio de Janeiro. Acaba que atende toda a região, a capital, a Baixada, até o Sul Fluminense, pela característica dos cursos da Universidade da Zona Oeste, mas são cursos tecnológicos que visam essa formação de mão de obra direta para as indústrias ali instaladas. Então ela tem essa particularidade da interação com a empresa. Então está ali um exemplo clássico de que como é fundamental a interação das empresas com a indústria, não só na formação de mão de obra, mas também no desenvolvimento de novos produtos e novas soluções. Então o ESO traz ali um exemplo clássico de como é importante a interação universidade e indústria com o fomento do Estado. Como essas diferentes vocações do Estado, e a gente vê uma economia diversificada no Rio de Janeiro, podem estimular esse processo de inovação? É um mercado que induz. E que está demandando isso. Que demanda. Quer dizer, o setor petróleo talvez seja um mau exemplo. Uma área também que a gente tem um grande futuro aqui no Rio de Janeiro é a área de biotecnologia. Tem uma mudança importante acontecendo no mundo, quer dizer, de processos ativos químicos, né, para processos celulares, que implica que os países em desenvolvimento têm uma chance importante de formar pesquisa, de fazer pesquisa, de trazer empresas, e a gente está se preparando para isso, né, na área de biotecnologia. Então eu queria insistir nesse tema, né, que nós precisamos entender que as empresas precisam liderar o processo. Também, se o Gustavo me permitir, nós temos dois instrumentos muito fortes no Rio de Janeiro para fazê-lo. Um, que está na Secretaria do Gustavo, que é a FAPERJ. Perfeito. Né? E outro está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a AGRIO. A AGRIO hoje ela tem o poder, né, e quer fazer isso, aliás, está fazendo isso, de participar, né, com capital em empresas de conteúdo tecnológico. Quer dizer, em resumo, a AGRIO pode ser sócia de empresas inovadoras. Né? Então, o instrumento da Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com da Secretaria de Desenvolvimento, permite que a gente crie um ambiente importante de pesquisa, né, a partir, de novo, das necessidades do mercado. E como é que a gente faz com que o empresário que está lá tentando sobreviver no dia a dia e cuidar do seu negócio consiga vislumbrar essas oportunidades que estão sendo criadas pelo próprio Estado? Porque esse é talvez um dos principais problemas, né? Ter a informação de que isso está disponível, que é possível ele fazer essa parceria com a universidade. Eu vim agora há pouco de uma conversa com a Firjan, que tem um setor especializado em levar, principalmente na parte da FAPERJ, como o secretário Júlio Bueno citou, como participar dos editais da FAPERJ, como ir à FAPERJ buscar esse recurso. Porque o empresariado ficou muito tempo reticente a essa história de buscar o recurso para pesquisa, justamente por essa questão do medo daquele recurso ter que passar por uma universidade, dessa relação com a universidade. Então a Firjan está com essa cabeça bem direcionada para essa questão do recurso que o Estado hoje oferece, né? O recurso para pesquisa da FAPERJ, de financiamento pela AGRIO, mas a Firjan tem feito esse papel. O senhor está acrescentando aí um outro parceiro importante, que são as entidades da sociedade civil organizada, né? Que podem atuar nessa questão da comunicação. Agora, qual é a gente tem o anúncio recente da presidente Dilma Rousseff de um novo programa, o Inova Empresa, que prevê investimentos de quase 33 bilhões de reais para a inovação tecnológica, para as empresas poderem inovar. Esse é o caminho? Isso ajuda também nesse processo de criar uma cultura da inovação? O processo, é bom ver o governo federal enxergando isso. Quando você coloca mais de 30 bilhões de reais para a inovação junto com as empresas, quando você cria uma empresa pública, que é a Embrapa, que é justamente para tratar da pesquisa e inovação, né? Então a gente vê que o governo está caminhando
nesse destino que é da pesquisa e inovação para dentro das empresas. Para ampliar a competitividade, né? Exatamente. Isso. Eu diria, aliás, que talvez esse seja um dos problemas fundamentais da economia brasileira, né, de ser pouco inovadora. Talvez junto com a infraestrutura e o sistema educacional sejam, da economia real, os principais problemas que a gente tem. Portanto, cuidar do sistema de inovação, né, gerar uma cultura inovadora e, outra vez, desculpe a repetição, né, entender que o mercado é que orienta, né, o que se precisa fazer, são questões essenciais, né, para o crescimento importante da economia brasileira. Até porque a gente fala muito de inovação e imagina uma coisa super complexa, mas você tem também inovação do processo, que é muito mais simples, na verdade, de você pegar o dia a dia da empresa e ver como algumas coisas podem ser aceleradas, o custo pode diminuir. Aprimorar esse caminho que o produto leva da matéria-prima até a ponta, até o final, diminui o custo, né, aumenta a produtividade da empresa, e isso tudo colabora para o crescimento da economia, que a empresa fica mais competitiva no mercado. E é esse tipo de empresa que a gente quer trazer para o Estado, né, através desse processo de incentivo. Não adianta a gente trazer as empresas que têm aquele método arcaico, às vezes um método mais poluente, né, que não vai ter essa produção toda. Então é importante essa indução de você querer melhorar o processo também, não só de novos produtos, mas melhorar o processo de fabricação de alguns produtos, né. Isso tudo passa pela inovação que está sendo tratado aí com... Eu acho que o Estado está realmente assumindo o seu papel, mas como disse o secretário, as empresas também precisam dar o seu passo, ampliar o tamanho desse passo, né? O Estado está enxergando isso. O que a gente precisa chamar para discussão são as entidades que representam as empresas, para mostrar para elas que elas também têm responsabilidade. E mais do que isso, mostrar que investir em inovação vai melhorar, e sim, o seu processo e vai colaborar para o seu crescimento. A RedTech propõe a criação de um portal de inovação. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Durante a reunião da Câmara de Tecnologia do Fórum, a Rede de Tecnologia se ofereceu para criar e alimentar um portal de inovação. Um portal para coordenar as ações de desenvolvimento tecnológico do Estado do Rio de Janeiro, onde os vários atores do Sistema Estadual de Inovação possam participar e trocar informações. Vamos ver. Várias ideias surgiram, muito interessantes, dentre as quais a criação de um portal que permita uma interação, uma integração cada vez maior entre os atores daquilo que se considera a hélice tripla promotora justamente desse desenvolvimento econômico e social, que são as universidades, os centros de tecnologia, os formuladores de política pública, ou seja, os governos nos seus diversos níveis e as instituições ligadas aos governos, e também as empresas, que são em última instância aquelas que vão transformar o conhecimento, né, científico, tecnológico em inovação, em produto comercial, em prestação de serviço para a comunidade, nas mais diversas áreas. Pode ser um produto de interesse comercial, mas pode também ser uma inovação aplicada a políticas públicas na área de segurança, saúde, educação e assim por diante. A ideia desse portal é que ele seja não só, né, um representante do acervo de conhecimentos científicos e tecnológicos, das instituições que existem no Rio de Janeiro, das formas de fomento, fontes de financiamento, etc., mas que seja também um espaço dinâmico de interação cada vez maior entre esses atores importantes da chamada hélice tripla. É louvável a ideia do portal, de ter um sistema de divulgação, mas mais que isso, nós precisamos fazer com que as pessoas se reúnam, que as pessoas conversem, que as pessoas troquem experiências. Então, a minha sugestão é que a gente faça um grande evento no Rio de Janeiro, reunindo as instituições, e que a gente possa discutir os modelos de desenvolvimento e, essencialmente, como que nós atendemos o empresário. Essa é a questão básica. Nós precisamos trazer o empresário para dentro das instituições de ciência e tecnologia. Nós precisamos fazer essa ponte com ele. E aí é uma questão que a gente tem que discutir, como é que é essa atratividade. Nós estamos explorando muito pouco. E não é por culpa das ICTs, também é por culpa nossa de dentro da indústria, quer dizer, de poder revelar o que nós estamos necessitando, o que nós precisaríamos. Então eu acho que também aí é uma questão de conexão, a gente precisa conectar a indústria do petróleo às ICTs do Rio de Janeiro. A comunicação pode ser uma saída estratégica também para acelerar esse processo de inovação, de união das pontas aí? Esse sistema tem que ser organizado, né? Nós sabemos que o Estado hoje recebe diversas iniciativas de centros de pesquisa, fala-se muito em parques tecnológicos, de criação de parques tecnológicos,
de iniciativas das próprias universidades, iniciativas de inovação das empresas. E isso está muito solto hoje em dia, né? As coisas estão acontecendo e esses diversos entes não estão se falando. Então a probabilidade de acontecer sobreposição de iniciativas é muito grande, né? Você vai gastar muita energia em repetições aqui que não precisam acontecer. Então essa proposta aqui da RedeTech de criar esse portal já foi assimilada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós estamos em conversas com a RedeTech para poder buscar esse financiamento, a forma como isso vai ser feito e alimentar também esse portal. Não só alimentar e colocar ali as informações atuais, mas dar o dinamismo necessário. Isso é um mercado que acontece que as coisas mudam muito rápido. Então você está procurando uma forma de alimentar, manter esse portal atualizado para que a gente possa organizar. E surgiu também dessa iniciativa a ideia de se criar um sistema fluminense de parques tecnológicos, que vai fazer com que os diversos parques que estão surgindo no estado, as iniciativas que estão surgindo, possam se falar e um complementar o outro, não repetir a iniciativa que outros parques estão tendo dentro do estado. O senhor falou do empresário demandando a inovação. O fato de a gente estar conseguindo construir nesses últimos anos alguns polos de desenvolvimento, polo automotivo lá no sul fluminense, com a instalação inclusive de novas empresas, o polo siderúrgico aqui também na zona oeste do estado, mas com outras iniciativas espalhadas, isso fomenta essa união finalmente importante das entidades, das universidades e das empresas? Pegando a sua questão, no caso da indústria automotiva, a Nissan está trazendo um grande centro de desenvolvimento tecnológico para o Rio de Janeiro. Por que ela está fazendo isso? Primeiro, que as políticas industriais cada vez induzem mais a isso, e segundo, que tem mercado. Então, a indústria automotiva, porque cresceu, porque tem mercado, porque tem política induzindo, vai ter aqui um grande centro de desenvolvimento tecnológico. Na área de siderurgia, a mesma coisa, né? Talvez o exemplo mais interessante seja o da Uzi Minas, que está fazendo um centro de pesquisa lá no Fundão. Por quê? Novos materiais é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento do pré-sal, né? Como o Rio tem uma indústria siderúrgica muito importante no Brasil, a segunda, talvez sejamos o primeiro produtor de petróleo, de aço, um pouco mais à frente, a gente tem como consequência também o desenvolvimento tecnológico na área de materiais. Então, guarda uma relação, né? Quer dizer, na verdade, a economia puxa a inovação. Essa é uma tese também que eu queria deixar aqui. A gente está falando de formação de pessoas. A demanda por mão de obra é um bom problema do Brasil. No Rio de Janeiro, essa demanda pelos parques, a construção, o desenvolvimento econômico está ajudando a criar também uma nova geração de jovens aí já antenados com as possibilidades que eles têm de mercado? Isso pode ser também um acelerador desse processo? A formação de mão de obra é fundamental para esse processo, né? Sabemos que o Rio tem diversas instituições de ensino de qualidade, instituições de ensino públicas, e historicamente de qualidade, né, que já fazem o seu papel há muitos anos. Agora precisamos ampliar isso também, não só na capital, mas pelo interior do estado. Eu tive essa semana na UERJ de Resende, né, onde hoje oferece vagas na área de engenharia, 100 vagas de engenharia. E nós estamos projetando para o ano de 2014 uma ampliação que a gente possa estar quadruplicando essas vagas de engenharia lá na região. Porque hoje já está criando uma briga entre as montadoras ali instaladas, né, as indústrias que estão ali instaladas, por essa mão de obra de engenheiro na região. Então, não adianta você trazer a empresa, né, pensar em centros de pesquisa se não tiver a mão de obra, a cabeça pensante para estar ocupando essas vagas. Então, o Estado tem que ocupar. Em todos os níveis, né? Tanto técnico quanto... E isso falando das universidades, da UERJ, na área do Sul Fluminense, lá junto às montadoras. Mas também a ampliação da rede de CVTs do Estado, através da FAETEC, que geram essa mão de obra técnica na velocidade e na qualidade que o mercado espera. Nós estamos num momento de crescimento que o Estado precisa se colocar e vem fazendo isso através da rede de CVTs da FAETEC, que estão capacitando a mão de obra, e o que a gente precisa buscar agora é qualidade nessa formação de mão de obra, certificar essa mão de obra que está sendo formada ali na FAETEC. E nós estamos indo atrás disso, eu tenho certeza que vai suprir a demanda que o mercado está trazendo para o Estado. Se você me permitir, talvez essa seja uma das coisas mais nobres, né? Porque as empresas estão sendo atraídas, o Rio de Janeiro vem ganhando nos últimos anos várias empresas, e a grande questão é fazer com que os fluminenses se beneficiem dessa onda, né? E o beneficiamento, né, ele virá
com a ocupação dos empregos que tenham qualidade. Portanto, a formação das nossas pessoas, da nossa gente, é absolutamente essencial para que as pessoas daqui aproveitem essa onda de crescimento que a gente está vivendo. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, secretários, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.